Olá amigos, bem-vindos a mais um videolivro. É verdade, desta vez vou-vos falar então deste livro. É um livro muito curioso, muito interessante, tem 120 e poucas páginas, é mais uma edição das edições Colibri. Recordo que estes pequenos videolivros têm o patrocínio, têm o apoio do blog Extravasar e também da Tertúlia Orfeu, extravasar.blogspot.com, não deixem de visitar, um blog e um projeto que se dedica à divulgação de cultura em geral e particularmente, mais particularmente e mais frequentemente diria, literatura, obras ligadas à literatura e afins. Desta vez mostro-vos então aqui das edições Colibri, e tem obviamente também o apoio das edições Colibri, este projeto, o Marquês de Pombal e a família Távora. É de um senhor que também é médico, é médico, é a profissão dele, de César Gomes, e como ele diz, nas horas livres dedica-se à missão de historiador. Este senhor, que é o César Augusto Gomes, nasceu em Escalhão e o facto de ter escrito este livro e esta temática à volta do grande, entre aspas, Marquês de Pombal, também tem a ver com a terra onde ele nasceu, com Escalhão, que é do concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, lá para cima. Este senhor nasceu em 1931 e foi responsável do serviço de medicina do Hospital de Santo António dos Capuchos e monitor da Escola de Enfermagem Artur Ravara. Licenciou-se em Medicina e Cirurgia na Faculdade de Medicina do Porto e especializou-se depois em Medicina Interna e Gastroenterologia. Portanto, esta é a especialidade dele. Aqui na primeira madana tem aqui não é propriamente um currículo, mas uns quantos elementos sobre quem é este autor, o César Gomes, e particularmente todo o seu trajeto, todo o seu percurso à volta da medicina. Mas o que é curioso, em muitos médicos, por razões várias, se dedicam à literatura em geral, ao romance, à crónica, e neste caso é um ensaio, e é de facto um belíssimo ensaio. É um ensaio que nos ajuda a compreender uma parte importante da nossa história, da história portuguesa, e toda esta ambiência e toda esta envolvência que há à volta da família Távora e particularmente do Marquês de Pombal. Aqui a sua filha, Ana Paula Beleza Nobre, escreveu aqui um excelente prefácio. Eu destacaria aqui, só para ficarem com uma ideia, a presente obra, é um textinho que está na contracapa, diz ela, a Ana Paula Nobre. A presente obra surge a propósito de um episódio familiar, a morte do cunhado de sobrenome Távora, que o inspirou, portanto ao autor, ao pai, para uma incursão na história de Portugal. A partir das suas pesquisas, destaca a época da perseguição à família de Távora, ocorrida no tempo do Marquês de Pombal. Vem a propósito a referência a questões religiosas, nomeadamente pelo facto daquele estadista ter abolido a diferença entre cristãos novos e cristãos velhos e de ter modificado a Inquisição para a colocar ao serviço da coroa e dos interesses do Estado. Eu vou aqui só para vos partilhar o que ele coloca, portanto, para terem uma ideia geral do livro. Não deixem de ler, de facto é um livro muito interessante. Para além deste prefácio interessante da filha do autor, tem aqui um capítulo dedicado à Inquisição, aos autos de fé, isto para estudantes, para quem esteja a fazer teses de mestrado, doutoramento, licenciatura ou qualquer outro exercício ao nível escolar, ao nível académico, digamos assim. Contem com este ensaio, vale a pena conhecer, e ele escreve de facto maravilhosamente bem. Fala aqui do Santo Ofício, da Inquisição em Portugal e na Europa, as estruturas que existiram em Portugal, quem é esta figura apaixonante e ao mesmo tempo sinistra do Marquês de Pombal, o terremoto, tanta coisa se disse já sobre o terremoto, mas há sempre coisas a descobrir e há perspectivas novas e orientações novas, e esta é mais uma, e interessante, como ele fala aqui do terremoto. Só para terem uma ideia, nas proximidades, portanto, na cidade de Lisboa e por ali, 90 mil pessoas, diz aqui o autor, portanto nem todos têm às vezes acesso a esses dados. O terremoto de 1755, a expulsão dos judeus, o processo dos Távoras, os Távoras de Escalhão, da terra de onde é natural o autor, e várias curiosidades sobre os reis do período da Inquisição e a própria Lisboa antiga desta época, para quem queira ter também e tem interesse em descobrir melhor a nossa história também, e particularmente a história à volta do terremoto de 1755. O próprio autor, e para terminar, diz na segunda badana, ao que veio, e diz assim: o propósito desta obra é chamar a atenção para o que concerne ao papel que teve Sebastião José da Gama e Mel, portanto
Marquês de Pombal, que foi ministro de Dom José I na aniquilação de uma família de prestígio da aristocracia, que são precisamente os Távoras. Não pretendemos aceder ao mister de historiador, portanto ele está aqui a dizer que não é propriamente um historiador, mas acaba por ser e dos bons, né? Basta começar a ler um bocadinho e perceber que este senhor, que este autor, que o César Gomes, de facto podia só dedicar-se, se não fosse médico, não é, profissionalmente, à história e à divulgação da história, ser um publicista, escrever livros desta natureza, estes ensaios, e de facto é pessoas assim que nós também precisamos para nos dar conta da nossa grandiosa e maravilhosa história, com altos e baixos, como qualquer história de qualquer país. Não pretendemos aceder ao mister de historiador, como ele diz, pois a profissão que possuímos é suficiente para nos dedicarmos inteiramente a causas humanas, às pessoas que sofrem e se nos entregam de corpo e alma. No entanto, diz ele, dedicamos horas de ócio ao conhecimento da história, sobretudo a de Portugal, onde encontramos matéria para nos deliciarmos. Palavras do César Gomes, o próprio autor. Então, as edições Colibri, eu próprio, Ângelo Rodrigues, com muito gosto, não li todo, confesso, mas vou acabar por fazer a leitura integral deste livro, mas uns quantos capítulos que li entusiasmaram para estar agora aqui a partilhar convosco este meu entusiasmo, que resultou, enfim, da fruição da leitura e da fruição deste excelente ensaio, O Marquês de Pombal e a Família Távora, de um senhor que eu não conheço muito bem e que vou passar a admirar a partir de agora, que é o César Gomes, e que teve o apoio então do Blog Extravasar, e é com gosto e com todo o privilégio, com toda a honra e com todo o prazer que aqui estamos a partilhar mais este maravilhoso título com a chancela das edições Colibri, portanto O Marquês de Pombal e a Família Távora, um livro, um ensaio de César Gomes, que recomendamos como leitura, digamos, obrigatória. Obrigado por me terem visto e ouvido, sejam felizes e até ao próximo videolivro.